Mateus capítulo 25, abra lá por gentileza as escrituras, ou conexe aí a sua Bíblia digital. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. E hoje, pela graça de Deus, nós iremos meditar em mais uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu estarei falando sobre a parábola dos talentos, que é muito importante. Aqui tem ensinamentos preciosos para a nossa vida. No último domingo eu falei sobre a parábola das 10 virgens, e hoje eu quero conversar com vocês, eu quero expor para vocês a parábola dos talentos. Mateus 25, a partir do verso 14. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-os, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Obrigado. Verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou, e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai, dependemos de Ti, Senhor, para entender o conteúdo dessa parábola. Eu peço humildemente, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua Santa Igreja, que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente para entender a palavra do Senhor, ó Pai. E fala aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis. Então que nesse momento, Pai, que através da exposição das Escrituras o Senhor possa nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar na Tua justiça,
pois é a tua palavra e nós cremos nela. Nós oramos agradecidos a Deus pela oportunidade e clamamos pela tua misericórdia. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus 24 e 25. Mateus 24 e 25 é o quinto sermão doutrinário de Jesus. É o último sermão doutrinário em que Jesus ele está ensinando aos seus discípulos a doutrina dele e os ensinamentos dele. E esse quinto sermão doutrinário nós chamamos de sermão escatológico ou sermão profético. O que trata o sermão escatológico? Bom, a palavra escatologia no grego, como vocês sabem, é o estudo das últimas coisas. Então, Mateus 24 e Mateus 25 está falando do fim de todas as coisas. Mateus 24 e Mateus 25 fala da segunda vinda de Cristo, fala da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra e sobre todos os cristãos, fala dos grandes sinais que já aconteceram, que estão acontecendo e que há de acontecer, que Jesus chama de princípio das dores. Então, o contexto dessa parábola é a segunda vinda de Jesus. E aí Jesus, expondo esse conteúdo da segunda vinda, ele começa a fazer algumas aplicações. E como era um método que ele usava aplicações apresentando algumas parábolas. Ele apresentou a parábola da figueira, ele apresentou a parábola das 10 virgens, e hoje nós veremos a parábola dos 10 talentos. Mas olha só que interessante, em Mateus 25, nós vimos do verso de 1 a 13 a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala de uma ação interna, isso é dentro de nós. A parábola das 10 virgens fala sobre a necessidade de ter o Espírito Santo. Então Jesus diz o seguinte, que quando ele voltar, só fará parte do reino dele quem tem o Espírito Santo. Então, na parábola das 10 virgens, Jesus está ensinando os seus discípulos a viver em vigilância. Vigiem, porque vocês não sabem nem a hora e nem o dia em que voltarei. Mateus capítulo 25, de 14 a 30, é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala de uma ação externa, fala de algo que nós precisamos fazer. A parábola dos talentos, ela defende a seguinte tese: enquanto Jesus não volta, nós temos a necessidade de trabalhar. E quando eu falo trabalhar, não estou falando para a gente só garantir o pão de cada dia. Trabalhar para que o reino de Deus venha a ser espalhado nesse mundo. Então, Jesus ele ensina nessa parábola a necessidade de viver em diligência. Isso é, se esforçar, trabalhar em prol do Evangelho, em prol da igreja, em prol do reino de Deus nesse mundo. Se uma parábola fala de vigilância, que nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, a outra parábola fala de trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar, para labutar. Eu concordo com o pastor anglicano John Charles Riley, que ele escreveu o seguinte, abre aspas, as virgens e os servos representam um só e o mesmo povo. A vigilância é a nota-chave da primeira parábola e a diligência é a ênfase da segunda parábola. A história sobre as virgens exorta para a igreja vigiar. A história sobre os talentos conclama a igreja a trabalhar. Está aqui uma parábola que fala sobre vigiar e outra parábola que Jesus fala sobre trabalhar. Está aqui duas coisas, dois pontos que Jesus espera da minha vida e da sua vida. E se nós não estamos praticando isso, a gente vai ver no final da parábola que haverá consequências, e terríveis e eternas. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Mantenha sua Bíblia aberta, sua Bíblia ligada. No verso 14 diz assim, Jesus ele começa a falar dessa parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus
bens. Interessante que Jesus aqui, ele está usando uma prática muito popular no século I. Os senhores abastados frequentemente empreendiam longas jornadas, e às vezes para supervisionar propriedades em outras regiões, ou realizar incumbências governamentais. Como as viagens na época eram cercadas de incerteza, muitos desses homens de posses não sabiam o tempo de voltar. Então, com precisão, eles iam para outros países, muitas vezes eles tinham outras lavouras, eles tinham outros negócios para resolver, ou alguns iam para resolver questões do Estado, e não tinha dia para voltar. Eles não tinham uma agenda precisa para voltar. Então Jesus, ele está usando uma história dos homens de negócios daquela época, os grandes homens ricos daquela época. E no verso 14, no finalzinho, diz que ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Os ricos costumavam depender de contadores instruídos para multiplicar o seu capital. Então eles iam para outros países, resolviam alguns negócios. Aí muitos deles tinham escravos, de tal maneira que essa palavra servo no original grego é escravo. Eles pegavam esses escravos extremamente habilitados e colocavam para poder negociar ou para poder direcionar os negócios que eles tinham naquela época. E muitas vezes eles selecionavam escravos altamente habilitados para essa função e colocavam uma responsabilidade na vida desses escravos, e esses escravos, eles tinham a incumbência de muitas vezes multiplicar o capital do seu senhor. Esse era um trabalho muito comum ali no século I. Agora olha no verso 15. Diz aí o texto: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Olha que interessante essa divisão. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Interessante, gente, que talento, naquela época, embora o valor exato do talento tenha variado com o tempo, conforme o período e o lugar, podemos estimar o valor desses investimentos de modo aproximado. Olha só, eu peguei essas informações de um escritor estrangeiro. Ele diz o seguinte, que 5 talentos, ele está em volta de entre 30 a 50 mil dólares. Então pensa aí, 5 talentos. 2 talentos está entre 12 a 20 mil dólares. E 1 talento entre 6 a 10 mil dólares, se fosse fazer o câmbio de hoje. 1 talento correspondia cerca de 35 quilos de prata e ouro, o equivalente a 6 mil denários. Denário era uma moeda romana, e um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal ou de um soldado romano. Então, 1 talento tem 35 quilos de ouro, e que correspondia a 6 mil denários. O talento grego pesava 26 quilos, o talento romano 35 quilos. Agora presta atenção, quando você lê na Bíblia a palavra ciclo, mina e talento, eram peças ou barras de metal, de prata ou de ouro, que eram usadas como meio de pagamento. Então, talento eram barras, ou ciclo, eram barras de ouro ou de prata, que era usada no comércio naquela época, nas transações comerciais, como meio de pagamento. Então pensa aí, esse senhor ele deu 5 barras para um, 2 barras para outro e 1 barra para o outro. E diz no final do verso 15, interessante isso aqui, Jesus ele destaca isso aqui: ele deu de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Olha o verso 16: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou, isso é, ou granjeou mais outros 5 talentos. Do mesmo modo, que tinha recebido 2, ganhou outros 2,
mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez uma cova, fez um buraco na terra e escondeu o seu dinheiro. Olha que coisa. Então é interessante essa palavra imediatamente. O servo que tinha recebido 5, ele saiu imediatamente para fazer uma aplicação, para multiplicar esse capital. E ele conseguiu multiplicar para mais 5. E o outro conseguiu multiplicar mais 2. E o outro resolveu enterrá-lo. Quem dispusesse de capital suficiente podia investi-lo em alguma atividade lucrativa. Por exemplo, emprestá-lo aos cambistas. Lembra dos cambistas? Aqueles homens que ficavam no pátio do templo, fazendo intercâmbio, trocando o dinheiro, trocando o dinheiro romano pelo dinheiro judaico. Eles poderiam fazer isso para multiplicar o capital. Devolviam um rendimento considerável. E emprestar dinheiro a juros também era lucrativo, considerando a exorbitância das taxas de juros cobradas naquele período. Olha só, eu fiz uma pesquisa dos juros daquela época. A taxa de juros romana normal para empréstimos privados era de 12%. Então a taxa de empréstimo naquela época, na Palestina, no século I, era de 12%. Então dava para faturar algum dinheiro. Embora haja registro de um patrono que emprestou a uma cidade inteira a juros de cerca de 50%. Então é o seguinte, aquele homem, ele deixou uma riqueza, ele deixou um saco de talento para um e para outro, e eles tinham a incumbência de multiplicar. Eles tinham aquela capacidade por causa do mercado, porque quando eles faziam as suas transações através dessas porcentagens, tinha como multiplicar, tinha como trabalhar. E aí o Senhor estava esperando, Ele estava contando com a capacidade de cada um, diante desse contexto do mercado daquela época. Só que no verso 18 diz que esse outro servo, ele enterrou aquele talento. Uma das formas mais seguras e menos lucrativas de proteger o próprio dinheiro naquele tempo era enterrá-lo. Ainda hoje descobrem-se às vezes reservas assim que nunca foram recuperadas pelos donos. Ainda hoje, em alguns trabalhos arqueológicos, o pessoal continua encontrando alguns talentos, alguns tesouros. Então, essa era a maneira mais segura de você se proteger, era enterrar aquela riqueza. Porém, não multiplicava em nada, não lucrava em nada. E Jesus, ele continua a parábola no verso 19, olha comigo, verso 19 até o verso 23. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez, presta atenção nessa expressão, e fez um acerto de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui os outros que ganhei. O Senhor disse, presta atenção nesse elogio: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra, venha participar da alegria do seu Senhor. Verso 22, e aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse de novo para o outro: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra, venha participar da alegria do teu Senhor. O Senhor daqueles servos retornou da viagem. Verso 19, e ele fez um ajuste. Chegou o grande dia, e aquele senhor voltou para sua terra, e aí a primeira coisa foi o acerto de contas. E é interessante que no verso 20 e 22, em geral, era possível ao menos dobrar um investimento. Quem dispusesse de capital frequentemente conseguia mais do que isso. O princípio de que a integridade nas coisas pequenas qualificava a pessoa a provar sua integridade nas grandes, e era comumente lembrado na antiguidade. Então na antiguidade, gente, no Oriente Médio era assim: quando uma pessoa era íntegra e fiel em pequenas coisas,
ela revelava o tipo de caráter que ela tinha. Era uma pessoa de confiança. Era uma pessoa de confiança. E aquele que recebeu 5, negociou, multiplicou. Aquele que recebeu 2, negociou e multiplicou. E é interessante que para aqueles 2 servos, o Senhor disse: venha participar da alegria do teu Senhor. Eu estou muito feliz com você. Eu estou muito satisfeito com você. Venha participar da minha alegria, da minha festa. Há quem tenha sugerido que o termo aramaico aqui usado por Jesus é traduzido por alegria, mas também significa festa. Então aquele Senhor estava chamando para uma festa. O Senhor organizou uma festa ao retornar e honrou aqueles dentre os seus servos de que fato lhe eram úteis. Então olha que interessante, gente. Aquele Senhor elogiou aqueles 2 servos, convidou para fazer parte da festa, honrando o esforço daqueles servos. Ele disse: venha participar da alegria do teu Senhor. Vocês são meus servos honrados. Eu quero que vocês participem da minha festa. Olha que lindo, gente. É uma celebração, é uma recompensa. Agora é interessante que ele disse assim 2 vezes: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Interessante que aqueles 5 talentos, aqueles 2 talentos, aquele 1 talento para aquele senhor era pouco, era pouquinho, era coisa insignificante. Mas ele diz assim: olha, com esse pouco que eu deixei na sua mão, eu colocarei grandes coisas nas suas mãos. Agora eu tenho total confiança em você. Por causa desse pouco, que para mim é pouco, que você cuidou, eu colocarei em lugares mais altos. Mas aí, verso 24. Chegando por fim, interessante, o último. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem duro, severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, fiquei receoso, fiquei atemorizado e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Aquele terceiro servo, ele conhecia o caráter do seu senhor. Ele conhecia o caráter. Olha, eu fiquei sabendo que o Senhor é tão severo e que o Senhor não deixa nada passar. Eu fiquei com medo. Eu fiquei impossibilitado de trabalhar e a melhor ideia que eu tive é enterrar. O terceiro servo, ele diz que teve medo, mas na realidade ele não se importava com o que aconteceria à propriedade de seu senhor. Porque o mínimo de investimento seria capaz de render juros e um depósito de poupança. Então a questão não é uma questão só de medo, é uma questão, como diz o paulista, de relaxo. Não quis trabalhar, ele nem se importou com a propriedade que ele tinha. E aí ele falou que teve medo. Interessante que a expressão aqui tens o que é teu era empregado nas transações judaicas como o sentido de não sou mais responsável por isso. Então essa expressão aqui tens o que é teu era uma expressão judaica dizendo assim: olha, eu não sou responsável, o Senhor deixou na minha mão, mas eu não sou responsável por isso. Então está aqui o que é teu, está aqui o que é teu. Mas gente, olha o verso 26. Aquele servo, ele não foi elogiado, ele foi criticado. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Algumas traduções contemporâneas falam assim: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não plantei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aquele Senhor, ele critica de maneira contundente aquele servo. Servo mau. Essa é a palavra, gente. Servo mau. Quando ele fala servo mau, não é porque ele era ruim de serviço, porque aquele senhor acreditava na capacidade dele. Servo mau no sentido de indiferente, desinteressado com os negócios do Senhor.
E ele o chama de negligente. Isso é de preguiçoso, de negligente. Sabe o que é um negligente? É aquele que não tem prioridade na vida. O negligente é aquele que não tem foco, que não tem objetivo, que não tem prioridades fixas na vida e vive só para si mesmo. Esse é um negligente. E aí, ele mesmo deu uma dica comercial para aquele servo: olha, pelo menos você poderia pegar esse talento e entregar para os banqueiros. E você deixando para os banqueiros ali, ia render alguns juros e alguma coisa, pelo menos alguma coisa, eu sei que você podia fazer isso, alguma coisa ia multiplicar. A palavra banqueiros vem do grego trapeza, isso é mesa. E ainda hoje é comum ver essa palavra nas fachadas das instituições financeiras na Grécia. Na época de Jesus, os banqueiros eram pessoas que ficavam sentadas atrás de pequenas mesas e trocavam dinheiro. Eram os cambistas que ficavam ali trocando dinheiro com os romanos, com os judeus e com outros estrangeiros. Outra palavra interessante é juros, que tinha o sentido de prole, ou seja, os juros eram considerados filhotes do principal emprestado ou investido. Então é isso aí. Esse senhor falou o seguinte: olha, pelo menos, se você não quis se esforçar, se você não quis trabalhar, pelo menos investisse com os banqueiros. Eu tenho certeza que eu iria receber alguma coisa, mas mesmo assim, você não foi capaz de fazer. Servo mau, que só pensa em si, e negligente, que só pensa no seu umbigo. Qual é o resultado, gente? Verso 30. E mais uma vez, lá no final, Jesus ele usa uma expressão muito assustadora, mas no verso 28 está assim: portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí Jesus ele finaliza a parábola dele, pela quinta vez ele usa essa expressão, verso 30. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É a quinta vez no Evangelho de Marcos que Jesus ele usa essa expressão de que haverá condenação para quem é servo mau, negligente e inútil. Haverá muito choro e muito ranger de dentes. Jesus encerra sua parábola falando das penalidades para com os servos maus, negligentes e inúteis que havia naquele contexto em várias civilizações. Naquela época, gente, essa era a situação também. Então Jesus, não que ele esteja concordando, mas ele está usando um fato histórico daquela época, transferindo para o futuro, falando da segunda vinda dele. Assim como naquela época os escravos eram penalizados por causa da sua inutilidade, por causa da sua negligência, Jesus ele está trazendo esse fato para o futuro. Assim será no futuro. Haverá muito choro e muito ranger de dentes. Bom, em síntese, essa parábola ela quer ensinar o seguinte. Por exemplo, o pastor John MacArthur, ele explica o objetivo dessa parábola ensinada por Jesus. Olha só o que ele escreveu, que interessante. Diz assim, abre aspas: a parábola dos talentos ilustra a tragédia de uma oportunidade desperdiçada. O homem que sai em viagem representa Cristo, e os servos representam crentes professos, aos quais são dados diferentes níveis de responsabilidade. O que se exige deles é fidelidade, mas a parábola sugere que todos os que são fiéis serão frutíferos em um determinado grau. A pessoa infrutífera é desmascarada, vista como hipócrita e será totalmente destruída. É isso, gente. Essa é a moral da parábola. O Senhor é Cristo que voltará. Os servos são os cristãos.
O servo inútil é aquele que não produziu, é aquele que viveu para si e foi condenado. Pois bem, aplicação. Salta aos meus olhos 3 lições dessa parábola. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições. 3 lições nessa parábola que saltam aos meus olhos, que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Eu peço que você preste muita atenção, porque essa parábola, meus amados, tem a ver com a nossa vida cristã. Tem tudo a ver com a nossa vida. Essa parábola é extremamente relevante. Primeiro, porque nós cremos que aquilo que Jesus ensinou é verdade. Então preste atenção na aplicação dessas 3 lições. Primeiro, Deus é soberano na distribuição dos talentos. Repito, Deus é soberano na distribuição dos talentos. Essa verdade está no verso 14 a 15. Uma coisa que nós precisamos reconhecer é o que o Senhor, como aquele que confiou os seus tesouros. Assim como aquele senhor da parábola, ele confiou os seus bens na mão daqueles servos, o nosso Senhor também confiou em nossas mãos alguns tesouros. Eu pergunto para você, que tesouro é esse? Primeiro, o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho, esse Evangelho que nos alcançou, esse Evangelho que nos converteu, esse Evangelho que transformou nossa vida, esse Evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado, precisa ser vivido, precisa ser espalhado, e esse é o grande tesouro que Deus deixou na minha mão e na sua também. Eu pergunto para você, o que você está fazendo com esse tesouro na sua mão? E esse tesouro, ele tem que ser multiplicado. É aquilo que nós meditamos na Páscoa, Marcos 16,15, quando Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Esse é o tesouro que Jesus deixou nas nossas mãos. Qual outro tesouro que Jesus deixou nas nossas mãos? As Escrituras. A palavra de Deus. Nós precisamos nos deleitar nas Escrituras, conhecê-la, mas precisamos expô-la, ensiná-la, proclamá-la, defendê-la. Qual outro tesouro que Jesus deixou na nossa mão? A igreja de Cristo, o povo de Deus. Fazemos parte de um corpo, esse corpo místico. Paulo disse que é a igreja. E é interessante que todos os cristãos recebem algo da parte de Deus. Gente, todos, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja iletrado, seja homem ou mulher, seja idoso ou criança, todos nós recebemos algo da parte de Deus. Todos nós. Você recebeu sim algo da parte de Deus. Sim. E a gente tem que ser sincero. Só não recebeu, gente, quem não é convertido. Quem ainda não conheceu a Cristo não recebeu nada. Mas aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo, que foram convertidos por Cristo, pode ter certeza, Ele colocou coisas na sua mão, colocou uma preciosidade na sua mão para ser multiplicado. Eu pergunto, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com o Evangelho? O que você está fazendo com as Escrituras? O que está fazendo com a igreja? Eu concordo com o comentarista alemão Heininger, que ele escreveu assim, abre aspas: o Senhor não exige o mesmo de todos, nem confia mais a alguém do que essa pessoa pode realizar. Deus nunca cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não exigirá de nós além de nossa capacidade. Deus é tão fiel que Ele nos deu alguns tesouros segundo a nossa capacidade. Você não é obrigado a fazer o que eu faço, e eu não sou obrigado a fazer o que você faz, porque Deus nos deu esses tesouros segundo a nossa capacidade. Olha só, Deus sabe que nós temos capacidade. Você tem capacidade. Não, pastor, eu não sou ninguém, eu não consigo fazer nada. Para com isso.
Para com essa autocomiseração. Deus colocou algo em você sim, e Ele quer te usar poderosamente. Poderosamente. E aí, gente, Deus é soberano na distribuição dos talentos. E quando Ele nos dá esses tesouros, Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons espirituais, Ele nos dá habilidade que nós desenvolvemos. É com 3 propósitos, guarda isso aqui no seu coração. 3 propósitos. Deus nos dá algumas coisas preciosas para cumprir esses 3 propósitos. Primeiro, para que Deus seja glorificado. Deus, Ele distribui talentos e nos dá essa riqueza, primeiro para que Ele seja glorificado, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja entronizado entre as nações. Olha só, Deus não te deu coisa, não te deu tesouros para você mesmo. Tem muito crente enganado. Deus não nos deu certas capacidades só para o nosso deleito, só para a nossa vida. Não, Deus nos deu para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado. O segundo propósito, Deus nos dá talentos para que a igreja seja edificada. Gente, uma igreja forte e saudável é quando cada crente usa os seus dons para que a igreja seja edificada. Os dons que Deus te deu, os talentos que você tem, as aptidões que você tem, a sua formação, a sua cultura, os seus recursos, a sua experiência de vida, quando você usa tudo isso, a igreja é edificada. A igreja é edificada, gente. A igreja, ela se torna poderosa nesse momento. Poderosa. Aí eu pergunto para você, poxa, o que você está fazendo pela igreja? O que tu faz pela igreja? A sua vida se restringe a você mesmo? Deus te deu tanta coisa boa para que você usasse tudo isso para edificar a igreja. É a sua formação, a sua cultura, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua personalidade, os dons espirituais que Deus te deu, as aptidões que você desenvolveu na sua vida. Deus, Ele permitiu tudo isso, não é para você, é para a igreja, para o reino de Deus. Só que muita gente não entende isso. E o terceiro propósito, Deus, Ele distribui talentos para que pessoas sejam alcançadas. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, quando ela é muito bem equipada pelos seus membros, usando os seus dons, os perdidos são alcançados. Por exemplo, quem tem riqueza não fica pensando só no seu dinheiro, mas se torna generoso e começa a contribuir para missões, para que missionários sejam espalhados no mundo inteiro, em vez de se preocupar só com os seus patrimônios, só com as suas vidas. Mas começa a entender, calma aí, Deus me deu riquezas para que isso também seja revertido na obra missionária. Ou se você tem um dom de oratória, você fala bem, você fala em público, Deus te deu esse dom para você pregar o Evangelho, para você evangelizar, para você contagiar as pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas. Se você tem talento na área da administração ou outras áreas profissionais, Deus te deu tudo isso, Ele permitiu que você tivesse tudo isso para que pessoas sejam alcançadas. Mas eu pergunto, o que você está fazendo com toda essa bagagem? O que você está fazendo com toda essa bagagem na sua vida? A gente precisa entender que nós também somos escravos, também somos servos, ou de Deus, diz as Escrituras, ou do diabo. Olha só que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, verso 16 a 18, ele escreveu assim, olha só: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues.
e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Jesus nos livrou da escravidão do pecado, e hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. Se nós somos servos, nós estamos fazendo o que nessa terra? Servindo a nós mesmos? Não. Nós estamos aqui para servir um Senhor que também vai voltar. Então pense nisso. Deus é soberano na distribuição dos seus talentos, e Ele dá conforme a capacidade de cada um. Todos aqui têm sim capacidade, para que Deus seja glorificado, a igreja edificada e pessoas sejam alcançadas. Amém? Segunda lição: cada servo, cada serva é responsável em desenvolver o seu talento. Versos 16 a 18. Cada um é responsável para desenvolver, para multiplicar essa preciosidade que Jesus nos deu. Cada um, eu e você, temos que multiplicar. O que Jesus espera de nós? Trabalhe com zelo e fidelidade para honrar o Senhor. Isso que Deus te deu, pensa aí, o que Deus te deu? Se eu pudesse te falar, eu falaria para você te conhecer. Mas pensa em você, olha o que Deus te deu. Sabe o que Jesus espera? Que você trabalhe com fidelidade, com honra, com isso que Ele colocou na sua mão, para multiplicar. Eu pergunto, você tem trabalhado com fidelidade para Deus? Você tem? Só que infelizmente muitos fazem mau uso dos privilégios e misericórdias recebidos de Deus. Verso 18. Muito, gente. Você quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos. É igual aquelas pessoas que têm muito talento na área musical. Aí, como eu já vi, gente, aprendeu a tocar na igreja, se desenvolveu, se destacou e começou a flertar com o mundo. Começou a ganhar dinheiro no mundo, a tocar nos bares do mundo, nas boates do mundo. E aí não conseguiu viver essa vida dúbia entre a igreja e os bares e foi para o mundo. Se envolveu com várias experiências sexuais e assim vai. Está vendo? Mau uso. Aprendeu algo tão sublime para honrar a Deus, para glorificar a Deus através das artes, através da música, e de repente ele usa todo esse potencial para o mundo, para nadar no dinheiro e para se sufocar na fama. E isso é fazer mal com os privilégios que Deus nos dá. E aí eu posso fazer várias aplicações em várias áreas. Pessoas que têm dons maravilhosos, mas que fazem mau uso desse dom, dessa habilidade, desse talento. E é algo que Deus deu, ou algo que a pessoa desenvolveu e Deus permitiu, e Deus capacitou, e a pessoa chegou no auge do sucesso, mas fez mau uso daquilo que Deus deu. Daquilo que Deus deu. É a mesma coisa, o Brasil, os Estados Unidos também tem grandes pregadores, gente. Outrora foram grandes pregadores do Evangelho, das Escrituras. E hoje ele usa esses dons para outra coisa. Ou para comitê político, se enveredaram na política, deixaram de ser pastor para ser político. Não estou falando aqueles que têm vocação. Quem tem vocação tem que entrar na política, mas deixaram o santo ministério de pregar o Evangelho para se meter em áreas que não é da conta. Fizeram mau uso dos privilégios que Deus deu. Eu pergunto para você está fazendo mau uso daquilo que Deus te deu? As suas habilidades, seus talentos, os seus dons, você está usando para quê? Você está usando aonde isso? Se não é para a glória de Deus, você está usando muito. Muito. Muitos estão escondendo os seus talentos, enterrando. Muitos já se enterraram há muito tempo. Muitos se sepultaram.
sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Gente que antigamente fazia coisas maravilhosas para Deus, hoje estão enterrados. O que aconteceu com você? Isso é pecado. Gente, a omissão é pecado. E principalmente com aquilo que Deus nos deu, que é para a glória dele. Se nós o enterramos, nós estamos pecando. Muitos não estão desenvolvendo aquilo que Deus deu. E aí muitos enterram, e muitos aqueles que não estão nem desenvolvendo mais. Presta atenção o que o rei Salomão escreveu em Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque Deus sabe que você tem capacidade. Ele não vai dar para você nada além daquilo que você não possa suportar. Ele não vai dar para você nada além que você não possa cumprir. Você vai conseguir. Nós precisamos lembrar, gente, o que significa andar com Jesus? O que significa andar com Jesus? Eu vou lembrá-los do que está escrito em Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Você quer um estilo de vida centrado em Cristo? Olha só o que Jesus falou em Marcos capítulo 8, verso 34. Isso aqui é cristianismo, gente. Isso aqui é fé cristã. Olha o que ele falou. Marcos capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, os seus sonhos materialistas, os seus sonhos egoístas, pensando só em você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Esteja disposto a morrer por mim. E siga-me, o meu caminho, a minha filosofia, os meus preceitos, não os seus. Aí ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser ter uma vida boa, vai se perder. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, olha que interessante, quem perder a sua vida, perder a sua saúde, perder os seus recursos, perder a sua juventude, quem perder a sua vida por causa de mim, Jesus falando, e por causa do Evangelho, olha que Jesus fala, esse vai ser salvo, esse se salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar diplomas? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Tem muita gente que está se matando por coisa fútil nessa vida e esqueceu de Deus. E aí Jesus ele fala assim: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Você já sabe o que vai acontecer. Jesus vai dizer: servo mau e negligente. Gente, viver com Jesus é levar a cruz. Viver para Jesus, lembre-se, nós somos servos, nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Crente, entenda isso, pelo amor de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Se Deus não confirmar, se Deus não autorizar, e eu fazer, eu sou um rebelde. E eu preciso usar da melhor maneira possível aquilo que Ele me deu para multiplicar, para que Ele seja conhecido e nós abençoados. Amém? Terceira e última lição: o Senhor voltará e aceitará contas com cada servo, Essa verdade está no verso 19 a 30. Verso 19, Jesus deixa claro que um dia haverá prestação de contas, assim como aquele Senhor que foi e demorou, ele voltou, e quando ele voltou, ele procurou ajustar contas. Gente, isso aqui tinha que tirar o nosso sono, o nosso apetite. Nós vamos prestar conta diante de Jesus. Nós vamos prestar conta.
com cada dom que Ele deu, cada talento que Ele deu, cada conhecimento que Ele deu, cada oportunidade que Ele deu, nós também prestaremos conta. Gente, eu sei que isso é insuportável. Você sabe por que muita gente não crê na Bíblia? Não é por uma questão intelectual, é por uma questão moral. Porque as pessoas não suportam a ideia de que um dia terão que prestar conta diante de um Deus santo. E aí as pessoas preferem não crer. Mas assim será. Ele virá e haverá prestação de contas. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 14, verso 12, o seguinte: assim, pois, cada um de nós prestará contas diante de si mesmo, diante de Deus, cada um de nós. Eu não vou prestar conta por causa de você, e nem você de mim, cada um vai prestar conta. É lógico, muitos têm níveis de responsabilidade diferentes, mas cada um vai prestar conta diante de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele escreveu assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Cada um deve prestar conta. E gente, na parábola, Jesus deixa bem claro que há dois tipos de servos: o servo bom e fiel e o servo mau e negligente. Agora, sabe o que é lindo? 3 recompensas receberão os servos bons e fiéis. 3. Pensa nisso aqui. 3 recompensas para aqueles que são fiéis, são servos e servas, fiéis a Jesus. 3 recompensas. Primeiro, o elogio de Jesus. O elogio de Jesus. Qual vai ser o elogio de Jesus? Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, serva fiel. O elogio, gente. Um dia, pela graça de Deus, ouviremos da boca de Jesus o seu elogio. Rodrigo, muito bem, você gastou a sua juventude, você gastou a sua vida para me servir. Muito bem, Rodrigo. Muito bem. Tem algo melhor do que o elogio de Jesus? Tem. Não tem. Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 15, verso 58, ele fala sobre a bênção de servir a Deus, e ele escreveu assim: meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Aquilo que você faz para Deus, por mais que seja insignificante para os homens, para Deus nada é em vão. Nada é em vão. Nada. Eu pergunto para você: você quer receber o elogio de Deus? Seja fiel. Seja fiel com os recursos que Deus te deu. Seja fiel, trabalhe. Não seja ocioso, ociosa. Sirva, trabalhe, se doe, pregue, evangelize. A segunda recompensa é o aumento da responsabilidade. Pastor, é mesmo. No dia do juízo final, além de ouvir o elogio de Jesus, haverá o aumento da responsabilidade. Porque ele fala assim: você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Sabe o que é interessante? Que no reino de Deus também vai ter trabalho. A gente não vai ficar lá pelo século dos séculos, glória, glória, aleluia, sem fazer nada. Vai ter trabalho. Só que a diferença é que no reino de Deus, Jesus falou que não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não vai ter frustração, não vai ter competição, não vai ter tapete puxado, não vai ter inveja, não vai ter ciúme, e cada um vai servir ao seu Deus de maneira maravilhosa, tendo uma sensação que a gente nunca teve nessa terra, e nunca terá. Aí, Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz assim:
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. É Jesus mostrando para João: olha, Jesus, Ele vem estabelecer o seu reino, e no seu reino haverá reis e sacerdotes, serviremos ao Senhor. Sabe o que é interessante? Jesus vai dizer assim para mim, para você: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que é pouco para Jesus? Se você conseguir viver até 90, 100 anos, para Jesus é pouco. E Jesus vai dizer assim: olha, o tempo de vida que você teve, para mim é pouco. Mas o tempo de vida que você teve, eu vi o quanto você foi fiel, sobre o muito te colocarei. O tanto de dinheiro que você ganhou na sua vida inteira, no seu trabalho inteiro, desde o seu primeiro emprego até a sua última aposentadoria que você vai receber, para mim é pouco. Mas como você foi fiel, eu te colocarei no muito. Você não espera o que o seu olho vai ver no meu reino. Aquilo que você fez com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com a sua formação, com a sua experiência de vida, tudo que você fez, para mim é pouco, mas eu te colocarei em outras responsabilidades maiores. Amém, gente? A nossa vida é um pingo nas mãos de Deus. É um pingo, gente. É por isso que aquilo que a gente não faz, gente, é negligência. Nós fazemos o mínimo diante do muito que Deus fez por nós. Nós oferecemos o mínimo diante de grandes coisas que Deus já nos deu. E a terceira recompensa para os servos bons e fiéis é uma comunhão íntima com Jesus. Porque Jesus, ele vai dizer assim: venha participar da alegria do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Nós estaremos com Jesus e nós participaremos da festa de Jesus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele mostra um pouco como vai ser. Ele escreveu assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os servos bons e fiéis conhecerão a Jesus como Ele é, ouvirão o elogio de Jesus e serão acolhidos por Jesus. Entra na minha alegria, entra na minha festa que eu preparei para você. Eu quero te honrar. Gente, isso é maravilhoso. Essa é a nossa ambição de vida. Essa é a nossa maior ambição. A nossa ambição não está sepultada nessa terra, gente. Pastor, quer dizer que eu não posso conquistar as coisas nessa terra? Sim, você deve. Mas quando o seu coração fica só nisso, você está escravizado por isso. Você está escravizado pelos seus próprios sonhos. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que façamos a vontade dEle, para que Ele seja engrandecido. Mas daí Jesus fala do servo mau e negligente, versos de 24 a 30. Sabe o grande problema, gente? Que o servo mau e negligente será criticado por Jesus, verso 26. Verso 26: servo mau e negligente. No dia do juízo final, e a gente vai ver isso no domingo que vem com mais detalhes, aqueles que forem infiéis, aqueles que foram maus no sentido de só pensar na sua vida, aqueles que foram negligentes, que não multiplicaram aquilo que Deus deu, ouvirão da boca de Jesus a seguinte crítica: servo mau e negligente, serva má e negligente. Ouvirão da boca de Jesus. E o grande problema é que a negligência leva
a esterilidade. Porque até Jesus ele conta na parábola que o Senhor falou assim: olha, você podia colocar para os banqueiros, mas nem isso você pensou. Você resolveu enterrar. O grande problema é o seguinte: que quem não está servindo a Deus não produz fruto. Pastor, eu estou fazendo tanta coisa na minha vida. Calma aí, isso é mais que obrigação nossa. Eu estou falando em relação a Deus. O que você está fazendo em relação a Deus? Trabalhar, gente, é obrigação nossa. Conquistar coisas nesse mundo é obrigação nossa. É mais do que a nossa obrigação de fazer, de criar os nossos filhos, de dar um teto para eles, dar comida para eles. Mas a questão é o seguinte: o que fazemos para Deus? Quando nós não servimos a Deus, nós nos tornamos inúteis, infrutíferos, negligentes. Porque a negligência leva à esterilidade, não gera, não produz nada. O servo mau negligente perderá até o que tem, verso 28. Sabe o que é isso? Que no dia do juízo final, as pessoas vão perder até o que tem. Como aquele senhor falou: olha, arranca dele, dá para o outro que tem 10, porque até aquele que tem alguma coisa não terá mais nada. Sabe o que as pessoas vão perder no dia do juízo final? Vão perder a paz, vão perder o amor, vão perder a família, vão perder tudo aquilo que construíram nessa terra. Tudo aquilo que a pessoa suou, sangrou para conquistar, vai perder tudo. Porque até aquilo que tem vai perder. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. E todo servo criticado será condenado. Verso 30. Servo inútil, que vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O servo e a serva inútil, mau e negligente, que será criticado, também será condenado. É por isso que o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, ele escreveu assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É por isso que Jesus falou em Lucas 9:62: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É por isso que Jesus falou em João capítulo 15, verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Jesus está falando de condenação. Cuidado. Eu concordo com o pastor Charles Hyde quando ele disse assim: aprendemos que todos os membros infrutíferos da igreja de Cristo serão condenados e lançados fora no dia do juízo. Eu pergunto para você: quem é você na parábola? Reflita. Saia daqui refletindo: quem é você na parábola? Eu vou concluir dizendo o seguinte: Jesus ele contou 3 parábolas falando sobre trabalho. A parábola do administrador infiel, Lucas 16, de 1 a 13. A parábola das 10 minas, Lucas 19, de 11 a 27. E a parábola dos talentos, essa que foi pregada. As 3 parábolas nos ensinam a como aguardar a volta do Senhor. Enquanto Ele não voltar, devemos trabalhar fielmente e multiplicar diligentemente aquilo que Deus nos deu para tomarmos conta. Eu pergunto para você: você está trabalhando? Você está servindo? Eu quero terminar essa exposição com 4 perguntas. 4 perguntas e eu termino aqui. O que você está fazendo com os talentos que Deus lhe deu? O que você está fazendo? Você está pensando só em você? Só na sua vida? Só nos seus sonhos, nos seus desejos? Você está usando tudo isso que Deus te deu para você mesmo? O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Segunda pergunta: como que você está aguardando a segunda vinda de Jesus?
trabalhando ou ocioso? Você está trabalhando? Ô pastor, todo dia. Não estou falando do seu emprego. Eu estou falando trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus. Ou você é ocioso, ociosa, não faz nada, enterra talento. Você é um servo bom e fiel ou um servo mau e negligente? Pensa nisso, pelo amor de Deus. Todos nós aqui estamos em alguma categoria. Aqui não tem em cima do muro e nem 50%. Ou nós somos bons e fiéis, ou nós somos maus e negligentes. Não tem terceira via. Não tem terceira categoria aqui. Pense nisso. Pense nisso. Última pergunta. Você será elogiado ou criticado no dia do juízo final? Você será elogiado ou criticado? Lembre-se, os elogiados serão acolhidos, os criticados serão profundamente condenados. Ou ouviremos, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Ou ouviremos, servo mau e negligente, inútil, você ficará nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que você ouvirá no dia do juízo final? Pense nisso, lute por isso, e use da melhor maneira possível para multiplicar aquilo que Deus te deu, porque Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe que você tem capacidade. E use tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Aplica, Senhor, essas verdades na nossa vida. E livra-nos, ó Deus, da ociosidade, de uma vida inútil, de uma vida infrutífera, de uma vida indiferente, ó Deus. Livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de tão grande condenação que haverá, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos bons e fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir com fidelidade, com integridade, multiplicando aquilo que o Senhor colocou na nossa vida e em nossas mãos. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos e das Suas servas nessa noite, e aqueles que assistirão esse vídeo, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a viver para a Tua glória, ó Deus, para a Tua glória. Ajuda-nos, arranca do nosso coração todo o individualismo, todo o egoísmo e toda a frieza espiritual, pois o que mais nós queremos, a nossa ambição é Te servir de todo o coração. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los, por gentileza, a se colocarem em pé.